no dia a dia da população, conflitos, acho que a Israel já aprendeu a trabalhar e seguir o seu fluxo, independente desses conflitos. Mas no dia a dia, como que isso afeta, por exemplo, o mercado de trabalho? Como que isso afeta, por exemplo, as mulheres no trabalho? Porque eu sei que ao Israel existem mulheres também que estão na área militar, mas é muito comum que vocês tenham homens no campo militar e isso eventualmente vai colocar um peso adicional em mulheres que vão ter que fazer funções é, duplas, né, ou triplas muitas vezes, né? Você mesmo é, é, tem que cuidar da família, está aqui fazendo uma live agora, eventualmente vai fazer outras coisas. Como que você entende esse dia a dia né, de quem da parte profissional, da parte do trabalho, né? Então, tem pessoas que estão pegando transporte público, eventualmente, para ir trabalhar todos os dias. Como que você vê o mercado de trabalho dentro de Israel? Então, o mercado de trabalho em Israel, ele tem uma falta muito grande de mão de obra. E eu sei que às vezes as pessoas não esperam isso, mas o que acontece é que Israel, a economia do país, ela é bem maior do que a sua população e o seu tamanho físico, isso principalmente devido à high-tech, a alta tecnologia que Israel desenvolve. Quer dizer, todo mundo tem agora no seu celular, no seu computador, no seu carro, tecnologias que são desenvolvidas em Israel. Normalmente o nome da empresa é uma empresa americana ou europeia, o produto é fabricado normalmente na Ásia, mas parte das tecnologias são desenvolvidas aqui em Israel. Então, Israel tem uma economia muito grande, mas falta de mão de obra. Um dos problemas também, uma das questões da falta de mão de obra é, obviamente, que boa parte do país está dedicada ao exército. Então, Israel tem grandes programas de importação de mão de obra de países amigos, por exemplo, da Índia. No início da guerra, Israel autorizou a vinda de 100 mil indianos a trabalhar em Israel, o Nossa. que é interessante, é, contando que a população são um pouco mais de 10 milhões de habitantes, só nessa rodada, só da Índia, mais de 100 mil vistos foram dados, e são vistos temporários, são vistos de trabalho. Eles vêm, trabalham, passam aqui 2, 3, 4 anos, recebem salários de Israel, porque o salário de Israel mínimo, ele é bem mais alto que em boa parte do mundo. O salário mínimo em Israel ele está aí por volta, imagino, 1.700, 1.800 dólares por mês. Então, e eles normalmente ganham mais que o mínimo, então Uhum. eles vêm, trabalham, juntam dinheiro para voltar para os seus países. E uma das realidades que as pessoas não entendem é que quem era boa parte da mão de obra de Israel eram os palestinos, tanto de Gaza como da Cisjordânia. E justamente o mundo todo está apoiando, não o mundo todo, vamos dizer, parte do mundo ocidental está apoiando a guerra contra Israel, não a favor de Israel, e sim está apoiando contra Israel. Eles não entendem que isso prejudica também os palestinos. Todos os palestinos que trabalhavam em Israel diariamente cruzavam a fronteira para ir e vir, agora eles não podem mais vir trabalhar, até que a guerra não termine. A fronteira, os vistos de trabalho estão cancelados, tanto dos israelenses que trabalhavam na Palestina, apesar de serem poucos, tinham, os vistos foram cancelados, e vice-versa também os vistos foram cancelados, então muitos palestinos, tanto da Cisjordânia como de Gaza, perderam seus trabalhos por causa da guerra. Uhum. Isso acontece também aqui no Brasil, como eu disse, né, em lugares que são mais sitiados, né? Então, muitas vezes quando a pessoa não consegue chegar depois de um toque de recolher, por exemplo, eu sei que parece absurdo falar isso no Brasil, mas nós temos regiões, especialmente no Rio de Janeiro, né, que são controladas pelo tráfico, que existem barricadas. O Estado realmente não entra a partir dali. E isso acaba gerando que no início, talvez, eventualmente, existe um apelo de que a sua vida vai melhorar. Então, olha com a crueldade do que a gente está falando do nível, né, de emprego e de situação de vida que as pessoas já enfrentam naturalmente. É, e aí, eventualmente, muitas vezes, essa opção, né, que é o versus o Estado, vai chegar com as coisas que são quase que aquela troca, né, que a gente fez em 1500, né, que é trocar, o tráfico vai te dar internet, vai te dar coisas que o Estado não dá. Mas a cobrança vai ser igual e vai ser muito mais violenta, né? Então, é difícil realmente manter esse entendimento sobre como as coisas operam. Mas aqui também, por exemplo, no Ocidente, né, chegam
muitas perspectivas em relação, porque eu tenho que sempre dividir a população da parte um pouco maior. Eu sei que a maior vai, no final do dia, tudo que o governo ou que o espectro maior decide vai afetar o menor. Mas às vezes as coisas estão um pouco descoladas. A gente é incapaz de enxergar com clareza, por exemplo, se o nosso vilão é o nosso herói, essa discussão, né? Então, por exemplo, em relação ao Netanyahu, eu sei que existem vários conflitos, inclusive internos dentro de Israel, sobre a posição dele, sobre a truculência, a força, a velocidade. Todo mundo vai ter uma perspectiva, né, sobre as coisas. Mas você acha que hoje a população e o governo, ou a instituição Israel, ela caminha mais junta? Ou ela começa a dar sinais de que existe um conflito interno, que óbvio que em relação à guerra contra o terrorismo, ela vai se manter unificada, mas ao resolver, vamos supor que por um momento esse conflito fosse possível de ser resolvido agora. O que você entende que fica da instituição Israel e do seu Estado nesse ambiente? É um ambiente onde você acha que as pessoas vão buscar novos ares ou que as pessoas vão buscar uma manutenção de uma certa proteção do tipo uma linha dura, dados os eventos recentes? Então, o 7 de outubro foi um despertar muito grande para a população. A gente tinha uma sensação muito grande de segurança, a gente acreditava que o nosso exército é extremamente capaz, e a gente viu uma falha inimaginável no 7 de outubro, por vários motivos, tem investigações internas acontecendo, e a gente sabe que isso não vai se repetir no futuro de curto ou médio prazo, mas realmente o 7 de outubro pegou todo mundo de surpresa da pior maneira possível. Então, isso causou muitas dúvidas. Porém, desde então, o Exército se provou o Exército se provou sim capaz de proteger a população, principalmente agora com os ataques do Irã, a gente viu como o Exército de Israel é preparado. Tendo disso, isso em relação ao Exército, a gente confia no nosso Exército, na nossa polícia. Tendo dito isso, o governo é uma história um pouco diferente. Israel não é um sistema presidencialista, Israel é um sistema parlamentarista. Isso quer dizer que não necessariamente quem tem o maior número de votos vai governar o país. Quem governa o país é quem consegue montar a coalizão. E a gente viu isso, que partidos que têm uma quantidade relativamente pequena de cadeiras no parlamento mandam no país. E por isso, já muito antes da guerra, muito antes do massacre do 7 de outubro, haviam protestos internos de questões políticas. Muito disso foi interrompido por causa da guerra. A gente entende que no momento que começa a guerra, todos os nossos problemas internos ficam de lado, a gente precisa se defender. Tendo dito isso, agora que a guerra está se acalmando um pouco mais, sim, estão surgindo de novo discussões. E todo o tempo aqui se fala de chamar novas eleições. Então, não posso dizer para você se vai ser em março do ano que vem ou se vai ser novembro do ano que vem. O novembro do ano que vem é a última data que pode ter eleição em Israel, porque vai terminar o mandato atual. Então, a gente sabe que no próximo ano, um ano e pouquinho, a gente vai ter eleições e tem uma boa chance de ter uma dança das cadeiras, que vão vir outros partidos no lugar dos partidos atuais, mas isso realmente são questões internas e que a opinião da população também vai mudando conforme vão mudando, a situação da guerra. Se perguntasse à população um dia depois do massacre, ou depois que o Líbano entrou em guerra, antes do Irã, depois do Irã, a opinião da população se muda. E uma coisa que eu acho muito interessante também, e aí talvez você pode explicar mais, né, pontos da história que geraram esse aspecto cultural de Israel, mas Israel é muito forte no sentido do networking, né? Se a gente for trazer para a parte do trabalho, né, que o Cristian também fala um pouco disso, é incrível a capacidade de Israel de mobilizar a educação e de mobilizar o turismo econômico e de mobilizar esse turismo do conhecimento, né? Então, é muito comum você ver aqui prefeitos indo para Israel, você vê CEOs indo para Israel, encontros educacionais de empresários.
Então, existe realmente uma malha de network que é muito interessante, acho que conseguiu manter, eventualmente, Israel não só como uma potência, né, ou gerar essa potência de negócios através da tecnologia, etc., mas um diferencial, talvez, de soberania, no sentido de que existem vários estados no mundo, né, ou nações, várias delas, eventualmente, para o Ocidente, são quase que invisíveis. Mesmo a Índia, que tem 1,4 bilhões de pessoas, a cultura da Índia aqui no Brasil é muito pequenininha. São poucos empresários, óbvio que tem, mas são poucos empresários que vão para a Índia para fazer esses encontros. Então, a força ou a concentração de como Israel ou os seus empresários e a sua estrutura consegue fazer para ter conexões com as faculdades, com o empresariado, com as outras nações, é gigantesca. Vindo de uma população que foi atacada durante o último século, além dos outros conflitos, como que o que você enxerga que justifica essa aptidão, né, de se espalhar e de gerar negócios da cultura de Israel? Então, se a gente olhar na realidade, Israel não tem absolutamente nada. É um território pequeno, sem recursos naturais, cercado de inimigos, vivendo em guerras constantes. Israel tinha tudo para dar errado, e ainda assim Israel deu certo. Israel é considerado um modelo em muitas questões, principalmente se a gente falar de alta tecnologia. Israel exporta comida para a Europa. Um país que é 60% desértico consegue não só produzir comida para alimentar sua população, como exportar frutas e verduras para a Europa. Uhum. Isso é realmente algo fantástico. Eu acho que as pessoas que são desses diferentes mundos, da agricultura e de negócios e tudo isso, reconhecem Israel, dizem. Se Israel conseguiu, é porque a gente também pode e a gente tem a aprender com Israel. Eu acho que muita gente que tem a mente um pouco mais aberta vai com esse pensamento de a gente tem como aprender com Israel. E a segunda questão é também, os judeus moravam, se a gente voltar aqui a 2.000 anos atrás, os judeus todos moravam em Israel, foram expulsos principalmente pelo Império Romano e se espalharam pelo mundo. E aí começaram a voltar, e principalmente a partir do século XIX. E quando eles voltaram, eles também trouxeram seus conhecimentos e as suas conexões dos seus países. Então, por exemplo, Israel é uma população extremamente variada. A gente tem muitos idiomas. Aqui é muito normal a população falar 2, 3, 4 idiomas. É super normal a população falar muitas línguas. Israelenses gostam de viajar pelo mundo. Quais são Então os a gente principais? vê que os israelenses. As principais Os línguas? principais idiomas em Israel, primeiro hebraico, segundo árabe, o terceiro russo, inglês, francês, e lá embaixo também está o português. Espanhol também tem bem mais. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma boa parte da população de Israel que sabe russo. A gente já falou da Rússia, um dos maiores. Hoje em dia a Rússia tem todas as questões da guerra interna deles com a Ucrânia, mas a gente vê que Israel, por exemplo, muitos cientistas fugidos da União Soviética vieram para Israel depois que caiu a cortina de ferro. Então Israel também importou pessoas de todo mundo e junto com também os seus conhecimentos, as suas línguas, as suas culturas, e Israel soube não apagar isso, e sim introduzir isso para dentro da cultura. E por isso a gente tem uma cultura extremamente variada, e isso eu acho que ajuda com esse pensamento. E eu acho também o pensamento de a gente pode. Eu acho que os israelenses sempre tiveram um pensamento muito positivo, assim, a gente pode, a gente consegue, Uhum. apesar de ter tudo em contra. E você tem, né, além do seu trabalho natural, você tem respondido muitas perguntas, participado de muitos programas. É, mas quando você se pega refletindo sobre as próprias dúvidas, né, sobre as próprias reflexões, o que tem passado pela sua cabeça? O que tem não tirado seu sono, mas quais são as coisas que você tem tentado ou entender mais ou se manter mais conectada? Como que você tem... Porque assim, nesse momento, eu acho que há dois rumos. É um rumo de viés mais imediato, que é entender os mecanismos atuais de poder, seja por curiosidade ou seja por tentar trazer relações próprias das nossas culturas, dos nossos países. E tem um outro viés que é eventualmente fazer essa releitura do passado, fazer uma releitura um pouco maior de questões geopolíticas.
Porque, por exemplo, quando você trata das potenciais guerras, porque eu vou incluir uma terceira que não existe ainda, tá? Mas quando você inclui as potenciais guerras ali da Ucrânia, de Israel e eventualmente de Taiwan, você tem três guerras completamente diferentes, com temáticas e o que envolve completamente diferentes e ainda assim existindo ou quase que coexistindo ao mesmo tempo, com forças, né, que é talvez a Israel lutando contra uma força, um, um terrorismo mais amplo, não necessariamente só uma nação, vamos dizer assim. A Rússia com uma questão mais territorial e eu imagino que a China com uma questão que é mais cultural também, de não admitir que possa existir uma Taiwan que não faz parte do meu parquinho. E é sempre difícil você chegar em conclusões ou chegar em linhas, né, para você formar uma consciência não só maior, mas mais completa. O que tem passado na sua cabeça em relação a a tantas perguntas que foram feitas para você, a tantos lugares que você deve ter frequentado? O que mais salta aos seus olhos assim? Então, uma das coisas que eu aprendi que é muito fácil dar palpite no conflito dos outros. E é isso que eu vejo, assim, eu vejo as pessoas com toda a convicção do mundo escrevendo no meu YouTube e dizendo porque o presidente do teu país, nananana. Calma, o presidente do meu país se chama Bougie Herzog. Tu nunca ouviu falar dele. Tu provavelmente se refere ao Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro do país, porque a gente é um sistema parlamentarista, não presidencialista. É pessoas que nunca botaram os pés em Israel, nunca botaram os pés na Palestina, que não realmente entendem como é o nosso sistema político, que não entendem a história desse conflito, não entendem quem são os jogadores. Se tu perguntar quem é o presidente da autoridade palestina, eles não vão saber dizer. E são pessoas que têm um conhecimento muito raso em relação a tudo que está acontecendo aqui, mas que tem uma convicção tão forte de que tem certeza de que estão do lado certo da história. E que Israel é o assassino, e que Israel é o genocida, e que os palestinos estão sendo massacrados, e que tem assentamentos dentro de Gaza. E aí vai explicar que não existe assentamento de Gaza desde 2005. Que o problema de Gaza é que teve um golpe de Estado e que Gaza deixou de ser parte da autoridade palestina e passou a ser um território do Hamas. E são pessoas que não têm um conhecimento sobre o conflito, mas que têm uma convicção muito forte de que sabem do que estão falando. E aí entra esse caos que é a internet. E daí a gente vê tantas e tantas discussões, e quando eu começo a ler, eu vejo de si, uau, realmente falta algumas aulas de história. E não é por mal, assim, eu não entendo do conflito de Taiwan, e tudo bem, eu aceito que eu não entendo, mas eu não entro para dar palpite no conflito dos outros. Uhum. Se eu quiser, eu posso sentar, estudar e aprender sobre toda a questão geopolítica, ir para Taiwan, ir para a China e tentar entender melhor. Mas a gente vê que isso não acontece em relação a Israel. E por isso, sempre quando me perguntam em relação a outros conflitos, eu tento me colocar no lugar do que eu vejo. E realmente, o que mais me chocou, depois do 7 de outubro, sem contar o 7 de outubro em si, mas o que mais me chocou realmente depois disso é ver o apoio que o Hamas tem no mundo e principalmente de pessoas desinformadas, muitas vezes guiadas por pessoas mal intencionadas.